Segundo ano, vamos para a nossa aula de História. Nós vamos revisar um pouquinho do conteúdo que nós já aprendemos e depois nós vamos fazer atividade, tá bom? Nosso conteúdo, nós vimos sobre tradições e costumes. O que é isso? Quando os portugueses chegaram ao Brasil, descobriram o Brasil, eles encontraram um povo morando aqui. Vocês sabem quais são? Eram os índios. Então, já existiam moradores no Brasil quando os portugueses aqui chegaram. E depois que eles vieram para cá, eles nos ensinaram muitas coisas, a maneira de se vestir, o que comer, as festas, como a festa junina e outras. Nós aprendemos com estes povos, tanto os índios quanto os povos que vieram depois para o Brasil. Nós recebemos aqui muitos imigrantes. O que é imigrante? São pessoas que vêm do seu país morar no nosso. Então nós temos japoneses, alemães, italianos, nós temos os índios, os portugueses. Então nós aprendemos muitos costumes com todos esses povos que vieram lá atrás morar no nosso país. E estes costumes e essas tradições, elas são passadas de geração para geração através das histórias que os mais velhos contam, e hoje nós temos também nos livros. Mas muitas tradições são aprendidas, muitos costumes com os mais velhos. Nós aprendemos a tomar banho todos os dias. Mas tem algum livro que ensina a tomar banho todo dia? Não tem. Então é um costume, uma tradição que nós aprendemos com as pessoas que moravam aqui. E foi passando e foi nos ensinando, então hoje a gente faz e ninguém precisa falar que a gente precisa tomar banho todos os dias. Não é assim? Então são tradições. Nós aprendemos isso. O nosso país recebeu muita gente, muitos moradores de fora, que vinham para o Brasil em busca de um sonho de uma vida melhor. Então eles pensaram que o Brasil era um país novo. Eles teriam mais oportunidades para viver aqui nas terras brasileiras. Por isso, o Brasil é formado por uma diversidade cultural muito grande. Tá bom? Agora nós vamos fazer uma atividade no nosso livro integrado, nosso livro verde. Vamos lá? Tia Lívia espera você. Vamos lá agora. Nossa aula de história. Todo mundo pegou o livro. Vamos colocar a data aqui em cima. Deixa a Tia Lívia só diminuir que ficou muito grande. Dia 31/8. Vamos lá. No Brasil atual, é possível encontrar uma grande diversidade de famílias, pouca diversidade de famílias ou um padrão nas formações familiares. Nós estudamos que o nosso país, ele é formado por uma grande variedade. Por quê? Quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles encontraram os índios. Depois eles trouxeram os africanos e começou a vir muita gente dos países europeus e asiáticos, que são os italianos, os japoneses. Então, no Brasil, nós podemos encontrar uma variedade muito grande de famílias, tá? Cite alguns exemplos das influências culturais dos diversos povos. Nós conversamos que nós aprendemos muita coisa. Nós aprendemos a alimentação com eles, a se vestir da maneira deles, porque os índios se vestem com aquela roupa característica do índio, que é o cocar, a pintura no rosto. Nós não andamos assim nas ruas. Então nós aprendemos, foi adquirido com esses povos.
Os índios nos ensinaram a tomar banho todos os dias, porque nosso país é um país muito quente. O clima, a gente fala que é tropical. Então nós aprendemos a tomar banho todos os dias, o que não acontece, imagina, o que não acontece em alguns países. A gente ia achar isso até estranho, não é mesmo? As festas populares, como a festa junina, que é uma tradição que nós aprendemos, que nós herdamos. Então vamos escrever. Cite alguns exemplos de influências culturais de diversos povos que foram adquiridas pelas famílias brasileiras. Então, ó, alimentação, a crença, nós aprendemos as religiões, as festas populares, o uso das roupas, entre outros. Esse é só alguns, tá? 11. Quem foram os primeiros habitantes das terras que hoje conhecemos como Brasil? Aqui eu tenho africanos, portugueses, europeus, aborígenes, indígenas e indianos. E aí, quem foram? Vocês sabem? Foram os indígenas. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, os índios já viviam aqui. Leia o texto a seguir sobre como as crianças da etnia Chavante aprendem com seus familiares. Vamos colocar a data? A tia Lívia vai ler para a gente poder fazer a atividade, tá? Vamos lá. É principalmente na relação com seus parentes que as crianças aprendem. Caminham junto com eles, observam atentamente aquilo que os mais velhos estão fazendo ou dizendo. Acompanham seus pais até a roça, vão pescar com os adultos e brincam muito. Cada brincadeira é um jeito de aprender uma habilidade que será importante no futuro, como saber caçar, pescar, fazer pinturas no corpo, fabricar arcos e flechas, potes, cestos. E aí, pela leitura, vocês conseguem identificar o que são chavantes. E aí, chavantes são índios. É uma etnia. Como as crianças chavantes aprendem? Segundo o texto, é principalmente na relação com seus parentes. Vamos escrever? Elas aprendem principalmente. Peraí que eu te escrevi errado. Principalmente na relação com seus parentes. Então observando, fazendo atividades juntos, acompanhando. É assim que eles vão aprendendo com os parentes deles. Escreva algum conhecimento, letra B, ensinado por sua família. Alguma coisa que você tenha aprendido que não foi na escola. Algum conhecimento, tá? Vamos perguntar pro papai e pra mamãe ou vamos pensar um pouquinho. A gente aprende várias coisas com os pais da gente. Coisas que nem sempre a gente aprende na escola, tá? Na próxima página, vamos lá. Você viu que nas sociedades africanas de antigamente, os saberes e os conhecimentos eram transmitidos pelos mais velhos, por meio de lendas e de histórias contadas oralmente. Oralmente quer dizer através da conversa. Peça a um membro mais velho da sua família para te contar uma história ou uma lenda popular, tá? Pode ser do seu lugar de origem ou da onde a gente mora. Eu quero que vocês escrevam aqui o nome dessa história que vocês ouviram. Conversem aí em casa, tá? E depois vocês vão fazer um desenho desta história que
a pessoa contou para vocês. Pode ser uma lenda daqui da nossa região, de São Fidélis, ou alguma história que alguém mais velho, um responsável, pode ser vovó, vovô, papai, mamãe, lembra e quer contar para vocês. Então vocês vão escrever. Não precisa escrever a história não, tá? Vai escrever o nome da história e vai fazer um desenho dela. Vamos para a última folha da nossa atividade de hoje. Com que objetivo comum os imigrantes vieram para o Brasil, especialmente entre o século XIX e o início do século XX? Então, algumas pessoas que moravam fora do Brasil vieram morar aqui. Por quê? O que eles estavam querendo aqui? Colonizar as terras do sul? Buscar melhores condições de vida? Ou industrializar os centros urbanos? Eles queriam, melhores condições de vida. Por quê? Um país novo, um país que ainda estava crescendo. Então as pessoas vieram de lá buscando melhores condições para a vida deles e das famílias. Os bisavós de Pietro vieram para o Brasil no início do século passado, em busca de seus sonhos. Até chegar aqui, enfrentaram uma longa viagem. Ligue os pontos e descubra o meio de transporte utilizado por seus avós. Em seguida, pinte o desenho. Então aqui vocês vão ligar. Tia Lívia não vai ligar, não precisa, vocês sabem. Começando do número 1. Na sequência, nós vamos ligar para descobrir qual foi o meio de transporte utilizado pelos bisavós do Pietro para chegar ao Brasil. Tá bom? Um beijo, espero vocês amanhã na nossa aula online. Tchauzinho!